Agora no Viva Cidade. Entrevista com os candidatos a prefeito de Bauru. A postura de cada candidato frente ao seu voto. Nossa prestação de serviços ao eleitor bauruense. Uma iniciativa 96 FM e Jornal da Cidade. Com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. 7h mais 18 minutos. Enfim, chegamos ao segundo turno e a 96 FM, o Jornal da Cidade, com o apoio da Rogério Lopes TV, traz para o nosso ouvinte e também para o nosso internauta as ideias e o compromisso com a cidade dos dois candidatos ao segundo turno para a Prefeitura de Bauru. E hoje recebemos a candidata Suelen Rosim. Lembrando que a ordem da entrevista foi definida em comum acordo entre os representantes dos dois candidatos, onde Raul Gonçalves Paula, também candidato ao segundo turno, será sabatinado na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na 96 FM. Suelen é candidata pelo Partido Patriota, com 32 anos. A candidata disputou as eleições de 2018 para deputada estadual, obtendo a vaga de suplente pelo seu partido. Seu vice é o médico ortopedista Orlando Costa, de 65 anos. E além do rádio, você também nos vê pelas plataformas do Facebook da 96 FM, YouTube do Jornal da Cidade, parceiros em mais uma prestação de serviço ao bauruense. Portanto, não deixe de compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso às ideias dos dois candidatos ao segundo turno da Prefeitura de Bauru. E para sabatina comigo, o repórter do Jornal da Cidade, Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, Suelen, candidata, o Rogério. E só confirmar, Rogério, se o áudio tá legal. Voltou, né? Tava o pessoal aqui no Facebook já falando que o comecinho tava sem áudio, mas já tá em ordem então, Ricardo. Suelen, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia ao pessoal que está nos acompanhando, nos ouvindo nas redes sociais. Obrigada pelo espaço mais uma vez. É um segundo momento que a gente está vivendo, né? Eu falo que é uma longa caminhada e nós temos agora a segunda parte dela e extremamente decisiva. Então agradeço muito o espaço e eu espero levar para as pessoas um pouco mais do que a gente conseguiu fazer nesse primeiro turno. Eu falo que para mim é a continuação, na verdade. A gente agradece, viu, Suelen? Suelen, para a gente começar, né, e indo lá no seu primeiro item do plano de governo, a senhora fala em revisar todos os contratos entre prefeitura, fornecedores terceirizados, com o objetivo de rever investimentos e requalificar alguns serviços prestados. Em tempos, né, de ajustes no orçamento, as contas da prefeitura também, Suelen, vão ser auditadas as contas da prefeitura. Esse pente fino de outras administrações também é meta do seu governo? Com certeza, e tem que ser, não dá para pensar de uma forma diferente. Se você vai assumir uma prefeitura com o potencial de Bauru, a gente precisa sentar na mesa e fazer as revisões necessárias, não com o objetivo principal de encontrar nessa máquina o que a gente pode fazer para melhorar o que nós já temos, fazer ajustes necessários. Então, o que eu proponho é justamente isso, é nós revisarmos o que precisa ser revisado, corrigir o que precisa ser corrigido. Então, se eu estou numa máquina em primeiro momento, eleita, né, num primeiro momento, eu preciso acompanhar isso com afinco. Nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de estruturas da prefeitura e de serviços prestados à população. Então, não é de forma negativa, pelo contrário, é para a gente simplesmente melhorar o que nós já temos. Esse pente fino, essa auditoria, terá uma transparência para a população também? Sem dúvida. Eu sempre disse desde o início que eu quero um governo transparente e realista com a população, que traga para a população a verdade, porque eu falo que eu caminho e durmo com a verdade. Então, se eu estou lidando com o que é público, tem que ser público. Se eu não quero que seja público, então eu nem me coloco à disposição num nível de prefeitura. Pelo contrário, eu trabalho na minha vida privada. Então, quando eu falo de transparência, não só transparência nos gastos, transparência nas ações e transparência quando for preciso dizer, gente, olha, vamos precisar fazer alguma alteração ou não. Ou vamos apenas melhorar o que nós já temos. Ou vamos implantar algo a mais. Transparência com a população é a minha base.
E é verdade, a transparência com você que está me acompanhando, com quem me deu o seu voto de confiança no primeiro turno e para as pessoas em que eu tenho falado. Peço o seu voto de confiança para mostrar que dá para fazer diferente. Então, a transparência tem sido e vai ser sempre a minha base, assim como o diálogo. Candidata, qual a participação que o seu partido tem aí junto ao governo Bolsonaro, junto ao governo Dória? Qual é a relação do Patriota com as esferas nacional e estadual nesse momento? Acima de tudo, eleita, a minha relação tem que ser das melhores com o governo federal e estadual. Porque eu estou falando da maior cidade do Centro-Oeste paulista. Uma potência em votos e uma potência em investimentos. Então, a minha relação, o partido tem sua relação, mas quem vai me escolher é a população. São as pessoas que vão me dar o seu voto de confiança. E é por essas pessoas e por você que eu vou, sim, bater na porta do governo federal, na porta do governo estadual, com o único desejo e intuito, trazer mais estrutura para Bauru. Então, eles têm a obrigação de governar para Bauru. Assim como eu tenho a obrigação de bater na porta e buscar esse espaço. Eu não vejo problema nenhum. Eu quero que o Brasil vá para frente, assim como eu quero que Bauru vá para frente. E nós temos uma realidade. Temos um governo federal eleito, um governo estadual eleito. Então, o que eu vou fazer como prefeita eleita? Ter uma boa relação com essas pessoas, não, com o governo do estado de São Paulo, com o governo federal. A senhora se considera alinhada ao Bolsonaro ou ao Dória? Eu me considero aliada com Bauru. É isso que as pessoas precisam entender. Eu estou para defender Bauru. Então, eu jamais vou deixar de fazer um alinhamento pela cidade. Eu quero deixar isso muito claro para as pessoas. Isso não é ficar em cima do muro, é porque tem que ser assim. Eu preciso estar alinhada com quem realmente vai nos dar recursos. Então, eu me considero uma pessoa extremamente do diálogo, eu me considero uma pessoa que vai, de verdade, governar para todo mundo. A gente conversa aqui com a candidata Suelen Rosim. Suelen, vamos falar um pouco do transporte público. A cidade transporta muito mal o seu munícipe. Pelo preço da tarifa, temos ônibus desconfortáveis, sem ar-condicionado, muitas vezes com superlotação nos horários de pico, principalmente. Sobre esse tema, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, qual que é a proposta da senhora para devolver, ou melhor, para apresentar esse conforto para os bauruenses que dependem do transporte coletivo? E a minha segunda pergunta, qual que é a ideia para melhorar a nossa mobilidade urbana? Eu incluo aqui uma lei das calçadas, por exemplo, que não vem sendo fiscalizada pelo município, pelo poder público. Duas perguntas para a gente falar sobre o transporte público e também sobre a mobilidade urbana. A gente tem que fazer se cumprir aquilo que está previsto em contrato. E quando você pensa num contrato, você pensa num contrato ideal para a população que ofereça esse serviço de qualidade, porque é direito de quem sai cedo de casa para trabalhar, não tem o carro, pega o transporte público, precisa não só chegar ao seu trabalho, mas voltar. Eu tenho pessoas, por exemplo, na região do Manchester, que o transporte público não contempla toda a área. Então, toda aquela região. Muita gente que precisa voltar 1 da manhã, depois de um dia longo de trabalho, e não tem horário de ônibus. Então, o que a gente vai fazer? Fazer as correções necessárias, ponto a ponto, revisar isso, porque esse serviço não está sendo prestado. Se nós não trabalharmos com metas, em qualquer setor que for do transporte, a gente simplesmente vai continuar prestando um desserviço às pessoas. E eu não quero mais desserviço dentro do órgão público. Eu não quero mais que a gente não entregue o melhor serviço para a população. Então, o que a gente vai fazer são as revisões necessárias do que está previsto e a ampliação de linhas, porque ao invés de enxugar o número de linhas, a gente tem que ampliar. Isso se faz muito facilmente com um bom estudo para viabilizar o que a população deseja e ouvir a população dentro dessas reclamações. Porque o que eu mais ouço não tem os horários, está sempre superlotado, o jeito que se conduz não é da melhor forma possível. E quem usufrui do serviço do transporte coletivo é que vai nos pontuar nessas correções. O que eu vou fazer é corrigir. Nós vamos melhorar esse serviço. Nós vamos fazer se cumprir o que tem que ser cumprido. Ponto principal. Com relação à mobilidade urbana, você fala muito bem. Hoje nós não temos acessibilidade de modo geral. Nós não temos mobilidade. O serviço não é tão prestado para a população como deveria. Então, o que a gente vai fazer? Investimentos e correções. Existem leis que estão no papel. E quando eu falo que eu sou o governo do conserto de organizar casa,
é porque eu não vou criar mais. Eu quero que o que a gente tem funcione. Isso passa pela fiscalização e pela minha cobrança pessoal, para que isso saia do papel, para que hoje Bauru entre de verdade nas cidades que têm mobilidade urbana, nas cidades que transporte público funciona. A gente não está falando em fazer milagre, mas a gente está falando em fazer funcionar como deve. Dar à população, reverter para a população aquilo que ela paga. Eu vou estar lá para isso. Para reverter à população simplesmente o que ela já paga. Para a mobilidade urbana, por exemplo, se faz necessário, às vezes, muitas desapropriações para você alargar uma via, aumentar uma avenida, e numa época onde o dinheiro vai ter que ser muito bem contadinho. Tem alguma ideia, alguma sugestão, algo mais criativo para se melhorar, principalmente ali no centro da cidade, onde há um gargalo de ônibus, pedestres, carros, tudo. Muita gente já se fala em descentralizar ali esse coração do transporte coletivo que é ali na Rodrigues Alves. Vocês têm alguma ideia criativa, algo que não tenha que tirar tanto dinheiro com desapropriação, com alargamento de via, né? Porque quando se pensa em mobilidade, em alargamento, se pensa também em alargamento de via, em aumentar avenidas. E como que vocês pensam de forma criativa em desafogar, por exemplo, o centro da cidade e melhorar as artérias do município? A gente vai ter que fazer ajustes, você falou bem, não adianta ficar falando para a população que a gente vai abrir mais uma rua, que a gente vai desapropriar a revelia, não. A gente vai simplesmente fazer ajustes necessários, melhorar o nosso serviço que nós já temos, para que a população se sinta muito mais confortável do que a gente está vivendo hoje. Então passa por um estudo. O que eu proponho no meu projeto de governo é justamente isso. Nós vamos fazer um estudo já de início, para melhorar essa condição, para fazer os ajustes necessários. E a gente faz isso com gente, com cabeça e com gente técnica que vai estar alinhada comigo e que vai nos ajudar a organizar setor por setor, isso com relação também à mobilidade urbana. Certo. Candidata, em relação a... Falar um pouco da sua trajetória dentro da igreja, né? A senhora, ela é cantora, né? Conhecida também. Sim. Dentro do meio gospel, né? Há 26 anos. E falar um pouco disso. E assim, como que a igreja tem participado da sua campanha? Ela tem influenciado em algumas coisas em relação a ideias? Ou tem sido uma participação só de apoio? Como é que tem funcionado? A minha influência no gospel é a minha influência de relacionamento com Deus. Até porque para abraçar uma missão como essa em Bauru, eu abracei com a direção de Deus. Então ele é a minha base sempre. Mas não existe uma relação pontual. Quando eu falei, gente, que se governa para todo mundo, a gente fala em abrir diálogo com qualquer setor. Eu sei que as pessoas tendem a falar que o fato dela ser evangélica, ela vai ser tendenciosa. Ela vai pender para um lado, ela vai ter no governo muito mais isso, menos aquilo. E não, isso é só falácia. Isso é só uma ideia. A minha base como cristã, eu sou, na verdade, reflexo dos princípios que eu caminhei ao longo desse tempo. Qual a participação da igreja? A mesma participação do médico, a mesma participação de um professor. As pessoas votam, né? E são importantes nesse processo. Então, na verdade, a minha base é a base cristã, mas se eu vou governar para todo mundo. Porque quando você vai a um hospital público, as pessoas não perguntam qual a sua religião. Isso é o que menos importa. Você precisa ser atendido. Eu não vou asfaltar meia rua do crente e meia rua do católico, gente, pelo amor de Deus, só porque eu sou tendenciosa de um lado do outro. E muitas vezes eu percebo que essas perguntas me vêm porque as pessoas querem imaginar, e aí, mas você vai governar para quê? Você vai só direcionar as coisas em Bauru? Não, eu governo para todo mundo. E fico muito feliz com a acolhida que eu tenho nos pastores, a acolhida que eu tenho nos católicos, a acolhida que eu tenho em qualquer segmento, porque graças a Deus, eu posso dizer para vocês que eu sou cristã, que eu canto música gospel há muitos anos, vivi muitos anos financeiramente com isso e vivo até hoje, inclusive. Graças a Deus, isso sempre esteve presente na minha vida, mas a gente está falando de um governo para todo mundo. Então eu tenho não só o respaldo, isso é inegociável, os princípios básicos que eu estabeleço, mas quando se governa é para todo mundo. E eu fico muito feliz, porque eu sou muito acolhida por eles. Então a igreja, na verdade, muitas vezes eu vou para cultuar, eu vou para agradecer a Deus. E existem muitas pessoas, existem dentro das igrejas, acho que é importante pontuar, médicos, professores, educadores de modo geral, advogados, funcionários públicos,
Em qualquer segmento. Então, a gente está falando de todo mundo. A gente pergunta porque, assim, muitas vezes o ouvinte, né, a pessoa tem a dúvida de como vai ser a participação. Por exemplo, se a questão religiosa vai ter alguma influência, por exemplo, na parte da educação, na formação de eventos, por exemplo, na parte da cultura, se a senhora vai apoiar o carnaval. Que é direito da... Gente, como que eu vou tirar o... rock, olha a pergunta. Não sua, né? Mas eu entendi o que vocês estão querendo dizer. Da diversidade. Muitas pessoas perguntam como é que vai ser o tratamento no governo Suelen, exatamente. As pessoas falam isso e, graças a Deus, eu tenho um diálogo incrível com pessoas que fazem parte, seja da parada gay ou do carnaval. Eu não vou tirar o carnaval é uma questão cultural do Brasil. Qual o poder da Suelen em fazer isso? Eu não estou para desmerecer o que é previsto em lei para as pessoas. Não, eu governo para todo mundo. Eu governo para todo mundo, gente. Fique claro isso. Então, a maior influência... É lógico que você vai me ver, sem dúvida nenhuma, eu canto, você vai me ver postando uma música gospel, entendeu? Os meus pais são pastores. Então, essas coisas me influenciam do quê? Isso me ajudou a formar o meu caráter, o caráter que eu tenho hoje. E, graças a Deus, me fez enxergar as pessoas de uma forma diferente. Eu não enxergo números, eu enxergo gente. E isso, sem dúvida nenhuma, a minha religião me ensinou bastante. E não só a religião, porque não existe religião. Ou seja, vai ser um governo que vai estar aberto ao diálogo, carnaval, às pessoas, à parada, ao rock and roll, são coisas hip-hop, previstas, meu povo do céu, são coisas que já estão previstas. Eu não vou pegar o carnaval e riscar do calendário porque a minha religião não permite. E eu já sabia disso. Por que eu quero ser a prefeita de Bauru? Porque eu sei exatamente como conversar com as pessoas, eu sou extremamente do diálogo e eu sei respeitar. E o mais interessante de tudo isso, que essas pessoas da cultura, de modo geral, são pessoas que me respeitam. Então a gente vai governar para todo mundo. Isso é fato. Candidata, vamos falar um pouquinho de saúde pública. Os pacientes da rede pública em Bauru seguem com dificuldade para marcar consultas com especialista, realizar exames. Dados de setembro que nós temos aqui da Prefeitura diz que a fila de espera é de mais de cerca de 39 mil consultas e de quase 26 mil exames, portanto, cerca de 65 mil procedimentos estão represados, estão parados. Temos aí a Fundação Regional de Saúde, né, e uma lei que permite a contratação das chamadas organizações sociais, as OS, por exemplo, para ajudar inclusive na contratação de mais médicos. Qual vai ser então, candidata, a estratégia do seu governo para diminuir essa fila, essa angústia do bauruense? Você falou bem, nós temos gastos bastante limitados para fazer isso. Eu tenho ao meu lado o Dr. Orlando Costa Dias, eu gosto sempre de frisar isso, porque ele é uma pessoa que, junto à gestão hospitalar, fez muita coisa no setor privado em que ele trabalhou. Pegou situações complicadas e nos ajudou a transformar. E nós vamos ter que fazer isso na saúde de Bauru? Sim. Mas passando principalmente pelo atendimento básico. A gente não pensa muitas vezes na saúde básica da população. E aí na ponta final eu tenho um fluxo muito maior de gente precisando de atendimento, porque não teve o atendimento básico inicial. Nós faremos isso com mutirões, nós faremos isso levando 100% a tecnologia para o nosso sistema de saúde, para pontuar quais são os nossos pacientes hoje, há quanto tempo essas pessoas estão esperando, quanto tempo elas estão lá mastigando um exame, faz o exame muitas vezes, mas não consegue o tratamento. Então vai passar pela nossa organização, pontuando e garantindo os nossos direitos, garantindo as vagas, garantindo os hospitais, garantindo que o funcionamento das nossas unidades básicas de saúde seja muito mais efetivo. Não estou falando, gente, não posso mentir para a população, falar, olha, vote em mim porque de 5 anos de espera, no primeiro ano eu vou diminuir essa fila, você vai esperar uma semana só. Não, eu não vou mentir, a minha proposta foi não mentir para a população. O que a gente vai fazer é minimizar os impactos e passar a dar assistência básica para a gente conseguir fazer com que a população seja tratada inicialmente, para lá na frente, pensando além da Suelen, a gente comece a diminuir tanto esses problemas. Até porque a gente sabe que esse milagres, né, Ricardo? Não tem milagre, existem, gente, não tem. Exato. E as pessoas muitas vezes falam do projetos da saúde, vou abrir isso, vou abrir aquilo, vou fazer isso. Só para quê? Para ser bonito no discurso? Não, a gente tem que ser realista. Nós temos um problemão, gente. E eu vou estar lá para resolver problemas. O que eu posso dizer para vocês é que eu sou uma pessoa resolutiva. Eu não passo para frente, eu não terceirizo a minha responsabilidade.
Pelo contrário, eu me posiciono e a gente vai se posicionar nas principais ações do município. Suelen, como que você vai enfrentar o lobby político? A gente sabe daquela sensibilidade de fazer aquela... Você vai enfrentar muito disso, principalmente nessa... Oi. Só lembrando, né, Ricardo, que a Suelen teve um candidato, né, do seu partido eleito, que foi o Marcelo Afonso. E vai ter que construir uma base, né, para governar. Exato, e eu falo nisso, essa relação política de quem não veio da política propriamente, né? E a gente estava falando sobre isso, de candidatos que não são políticos de profissão, que chegam agora para um determinado momento e encontram uma temperatura, às vezes, muito diferente do que a gente sente, do que você costuma sentir, por exemplo, que não tem essa sensibilidade ainda de poder saber o que é um lobby bom, o que não é, o que é uma interferência. Como que vai ser esse trabalho seu de ter que se influenciar com política boa e ruim? E saber discernir qual que é para se fazer um bom trabalho. É aquela história de filtrar o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo. É um trabalho diário. Mas eu vou falar para você, eu já enfrento essa questão desde o primeiro momento em que eu decidi me colocar à disposição para ser prefeita de Bauru. E a experiência política que se vivencia hoje já provou por A mais B que não dá certo. Eu sou extremamente do diálogo e serei com todos os vereadores. Quero até mandar um abraço para cada um deles pela vitória nas urnas no último domingo. Eu tenho certeza que o trabalho em comum que eles vão fazer é um trabalho por Bauru, porque é assim que tem que ser. Nós estaremos lá para representar. Então o diálogo vai ser sempre aberto. O que eu não faço parte, e isso é bom, eu percebo que esse é o nosso grande diferencial, é que eu não faço parte de uma política que na verdade muito mais trava a cidade do que coloca a cidade para andar, entendeu? Você que está me acompanhando sabe muito bem disso. Eu fico muito feliz porque a população sabe. E nessa eleição, 57.844 pessoas entenderam que eu não estou só para fazer política. A política é necessária, importante, eu faço parte dela hoje. Mas eu faço parte de uma política que se governa para todo mundo. Uma política que está acima de qualquer coisa, não o interesse de 6, mas o interesse de 350 mil habitantes, o interesse da população. É lógico, driblar... Sabe o que é mais difícil para mim, driblar na política? Posso ser sincera com vocês e com você que está nos ouvindo, nos assistindo? É driblar as fake news, é driblar o jeitinho que se faz, é driblar o troca-troca. Mas eu já sabia que seria assim. E você já driblou? Já. Sempre. Sempre. Eu coloquei à disposição no primeiro turno, no segundo turno mantenho. Eu vou trabalhar com gente técnica, vou trabalhar com gente engajada, com gente que tem competência para estar lá. E o contato com o político será o melhor possível. Abrir o diálogo com as pessoas, eu não vejo problema. O que eu vou deixar muito claro é que a minha base, a Suelen será a prefeita de Bauru. A Suelen será a prefeita de Bauru se o povo assim desejar, se o povo quiser. E não uma estrutura política já desgastada. Eu chamo de política falhada, política que não deu certo. Então, o mais difícil de você ver é justamente isso. É o descrédito que se coloca numa mulher de 32 anos. O desgaste político está muito mais nisso. Fora isso, o diálogo com os vereadores vai ser muito claro, muito importante e muito real. Porque a gente precisa unir forças nesse momento. Mas isso não significa que eu tenho que negociar coisas. Nós vamos fazer por Bauru. Suelen, a senhora tem visto nos últimos dias, aí circula, né, na internet também um vídeo até que cita aquela condenação, né, da multa que a senhora teve que pagar na última eleição de deputado estadual em relação à verba que veio do fundo e foi devolvida. Cita que a sua irmã e a sua mãe também trabalharam na campanha. Qual a atribuição que elas tiveram na campanha? Como é que ficou realmente essa situação, né? Porque depois a senhora ficou quite com a Justiça Eleitoral, tanto que está concorrendo, exatamente. Foi deferida, mas se fosse algo criminoso, situação, eu não estaria aqui. O que aconteceu? Para começar, eu acho importante vocês pontuarem isso, porque ontem, de 10 coisas que eu recebi no telefone, 10 foram à base de fake news. Uma política extremamente nojenta, em que as pessoas querem simplesmente intimidar uma pessoa de 32 anos, uma mulher que não tem ninguém por trás querendo governar Bauru, mas que está governando. A minha campanha em primeiro turno saiu aqui, da minha cabeça. De verdade, saiu as estratégias que as pessoas falam, estratégicas políticas, o que você fez de estratégia para ter mais de 57 mil votos? A minha cabeça, a minha vivência com a população. Eu não tenho papo, eu tenho vivência com a população. Eu não falo o que o povo quer, o que as pessoas querem, eu falo o que as pessoas precisam e sentem. Então, a fake news pesa por que detalhe importante? Em 2018, fui candidata a deputada estadual, nós tivemos
grande parte das contas aprovadas e apenas correções a serem feitas. Esse valor é um valor de correção. O juiz entendeu, quero saber mais sobre esses recibos, nos apresente. O meu advogado na época e o contador simplesmente deixaram a revelia. Eles não entraram com o recurso. Com o recurso falaram, não, estou fazendo a correção. Um erro extremamente profissional, de 3 anos atrás. O que a Suelen fez com isso? A Suelen devolveu o dinheiro. Está devolvendo porque eu parcelei esse valor. Quanto que era o valor? 25 mil reais. 25 mil. Parceria o valor e resolvi o problema. Eu falei, então, se o advogado deixou a revelia, ele se colocou à disposição, falou que errou. O que eu faço hoje, gente? Hoje eu tenho ao meu lado os melhores advogados e os melhores contadores. Porque com o erro de um, a gente paga por outro. Então eu tenho que ser muito sincera com a população. Agora, a pessoa me colocar fake news, expor a minha família por lavagem de dinheiro, favorecimento de familiares, isso é uma nojeira, isso é absurdo. Tanto é que eu entrei na justiça e a justiça foi favorável e mandou a retirada dessa fake news das redes sociais e ainda assim fica circulando no WhatsApp e eu já estou tomando providências, porque a acusação, gente, é muito grave. Não passa por uma correção. Você que me acompanha aqui, quem está do ambiente político, sabe que essas correções são necessárias. Hoje, 3 anos depois, gente, 3 anos depois, por que isso foi só aparecer agora? Inclusive, essa notícia que circula é uma notícia que o Nelson Itaberá colocou há 2 anos atrás. Então surgiu agora, para intimidar a Suelen, para colocar em descrédito uma administração, sendo que esse pessoal sabe muito bem. Candidato sabe muito bem que você coloca um advogado e um contador que são especialistas em declaração eleitoral. A sua mãe e a sua irmã chegaram a trabalhar na campanha? Elas me apoiaram bastante. E outra... Mas assim, elas tiveram uma atribuição específica ou não? Trabalharam junto comigo, Mas essa atribuição é absolutamente comum. Que fique claro, gente, não há irregularidade. E os valores são irrisórios. O que as pessoas querem fazer é ridicularizar uma questão pontual, uma questão corrigida. Dentro do ambiente eleitoral, as pessoas sabem como isso funciona. E a devolução vem sendo feita. Fiz a correção. O que eu faço hoje é uma orientação e dica que eu dou para as pessoas. Se cerquem de advogados competentes e contadores. Então, nos últimos 2 anos, eu me cerquei de pessoas extremamente competentes para que ninguém mais cometa o mesmo erro que cometeram comigo. Agora, lavagem de dinheiro, vocês vão ver minha família o tempo todo comigo. Lógico que vão ver. Eles não recebem nada por isso. Pelo contrário, ver a cara da minha mãe exposta na televisão de forma nojenta foi ridículo. Pra quê? Pra intimidar a Suelen? Não vão intimidar. Agora eu recebi uma mensagem recente falando que, olha, essa semana vai soltar uma coisa que se não matar ela vai alejar. Por favor, de verdade. Eu quero dar um recado para você que para a sua vida para ficar encontrando problemas da Suelen. 57.844 pessoas entenderam que essa política suja não vai dar certo. Então eu espero de verdade e eu peço respeito com a minha família e com as minhas ações. Eu não só não ataco e não compactuo com fake news, como eu digo para vocês, eu mantenho a minha coragem e o meu posicionamento. Quem está por trás de mim não existe, existe quem está em cima, me dando sabedoria e entendimento nas questões. Então sabe o que eu faço com as fake news? Eu entro com o advogado, faz o que tem que ser feito. E eu não vou me intimidar por isso. É que é ruim, né? Para comigo, é ruim. Uma jovem de 32 anos que conhece a população, uma mulher que não tem nenhum apoio político, nunca tive. O que espantou a maioria? Porque eu simplesmente cheguei ao primeiro turno com apoio, com seu apoio, com quem está me ouvindo. Então é assustador mesmo, lógico, porque a população está despertada, a população está muito atenta a todas essas coisas. Então as fake news eu vou não só administrando, como eu coloco elas bem distante de mim e vou continuar minha campanha limpa e transparente com as pessoas. Falando em campanha, Suelen, agora, né, a partir de hoje, por exemplo, o dia está pequeno para você. Você está aqui, daqui a pouco você vai terminar seu dia só na madrugada, porque hoje tem debate na Band. A minha pergunta, você começa também agora a fazer a propaganda na televisão e você ganha um tempo considerável aí de 5 minutos na televisão. O que o bauruense vai poder, vai esperar escutar da Suelen? Propostas pontuais, colocadas, uma ideia, porque às vezes a gente começa a perceber que as respostas são muito gerais, muito amplas e você às vezes não acaba focando em um fator, em algo propriamente mais direcionado. Como é que vai ser esse debate de ideias pontuais para cada problema da cidade? De identificar o problema, de propor uma solução e de gerar uma discussão sobre isso?
A população entendeu muito bem os nossos projetos nesse primeiro turno, muito bem mesmo. A única coisa que eu fiz e que eu tenho dito é organizar a casa. Porque é exatamente isso que o nosso orçamento limitado vai nos dar para fazer. Eu não quero a cadeira de prefeita a qualquer custo. Eu quero ser a prefeita que vai chegar lá e a pessoa vai falar assim, não, ela arrumou o que tem que ser arrumado. O que eu conseguia mais é muito além disso. Qual a proposta básica para uma estação de tratamento de esgoto, gente? Concluir a estação, chegar lá, olhar esse projeto, por que isso está travado? Vamos terminar essa estação de tratamento de esgoto. Qual a proposta para a falta d'água em Bauru? Nós sabemos que perfurar novos poços é uma das soluções, mas a gente tem que tratar o Rio Batalha. A gente tem que olhar para essa fonte de recursos que a gente tem para conseguir solucionar o problema da água. Então, é muito básico colocar uma gestão que não está à base do cabide, está à base, eu vou te colocar no DAE, porque você entende as soluções para o problema. Como que você faz, Suelen, com relação à infraestrutura? Nós temos poucos recursos, sim, eu vou ter que buscar recursos fora, sim, para a gente conseguir dar conta de tudo que a gente precisa fazer no município. Eu vou limpar Nações Unidas, eu vou arrumar aluno, eu vou melhorar as nossas praças, que é projeto melhor do que limpar o que tem que ser limpo, organizar a casa. O que eu estou falando e falei e tenho dito isso para as pessoas não espere de mim um projeto mentiroso. Porque é isso que se faz a cada 4 anos. Os políticos de carreira fazem isso. Propõem coisas que eles sabem que não vão dar certo. Eles sabem que não vai ter dinheiro para isso. Mas faz o quê? É muito bonito apresentar para a televisão. O que eu vou levar para a população, para a TV, é a verdade que eu carreguei na rua nesse primeiro turno. É a verdade que eu carrego quando eu olho no olho do funcionário público que pede valorização. Do funcionário que, a gente não quer perder o emprego, a gente quer ser valorizado. O maquinário da Endurbe está sucateado, a gente precisa de melhorias para a gente conseguir oferecer o serviço para a população. Esse olho no olho eu vou levar para a televisão. Essa verdade eu vou carregar para a população. Projetos reais. Se fala projeto porque é bonito, mas a gente vai fazer o negócio funcionar. Então não é discurso raso, é profundo, porque eu estou falando que eu vou corrigir os nossos erros. Eu vou rever o que tem que ser revisto, sem medo, sem ficar pedindo licença para ninguém. Então não tem projeto melhor. Há mais do que isso. Me desculpem, com todo respeito a projetos, aos outros candidatos que propuseram as suas ideias no primeiro turno, nós com todo o nosso respeito, de verdade. A gente precisa ser muito realista com o futuro de Bauru. A gente vai precisar organizar, ter os pés no chão, ter mando, determinar as coisas. Candidato, a senhora falou do Rio Batalha, que é o nosso principal manancial, né, além dos poços. A preservação do Batalha, como é que ela vai ser feita? A gente sabe que já existe um fundo para se preservar o Batalha que entra em vigor no final do ano. Não, o problema não vai ser o dinheiro, né? No caso específico como fazer no caso. E esse fundo não é só para o Batalha, né? Ele pode preservar todos os mananciais, né? A gente sabe que tem o Água Parada, que é um manancial futuro para o município, na região ali, que vai também para o Batalha, ali na Zona Norte. Temos outras áreas ambientais aí para preservação. Como é que vai ser a parte de preservação ambiental num governo Suelen Rosim? O melhor possível, para começar falando o término de uma cidade que não tem tratamento de esgoto. Se fala muito em ter o verde, ter tudo isso e simplesmente não faz o serviço de casa. Essa cobrança vai ser intensa. E com relação à preservação do Batalha, passa também pelo contato com as nossas cidades aqui no entorno, com as propriedades rurais que servem-se do Batalha também, para que nós consigamos aplicar esses recursos da melhor forma possível para resolver, pensar no futuro do Batalha, porque ele é a nossa fonte. Então, muitas vezes se pensa em perfurar poços e não se pensa em resolver um problema que pode nos ajudar futuramente nisso. E, além disso, uma outra questão, só apontando a questão da falta d'água, a notícia velha do desperdício de água. Né, nós desperdiçamos quase 45%, está quase em 46%. Até está no seu plano de governo que o DAE vai ter que fazer a lição de casa, né? Coloca Exato. Lá que ele vai ter que dar o exemplo nessa questão da preservação. Por quê? Né? Porque faz parte de a nossa organização, somos nós que vamos ter que fazer isso. Não só cobrar a medida da torneira da população, até porque esse não é o caso. A população nem tem o que desperdiçar. Quem diz que a população tem que parar de desperdiçar? Que água? Não tem água na torneira, como vai desperdiçar? Então, quando eu falo de lição de casa, é fazer a correção necessária.
Muito simples, fazer a correção necessária. E eu vou ter um corpo técnico extremamente qualificado, que a gente vai sentar na mesa de uma reunião para solucionar problemas com metas. E eu faço isso com gente que entende do assunto e que vai me ajudar, sem dúvida nenhuma, a governar. Porque se fala muito na experiência de governo, eu falo a experiência que esse pessoal teve, eu não quero. Eu venho com sangue novo mesmo, com novas ideias, com um novo posicionamento político. Eu vim mesmo para ser um divisor de água, se assim a população decidir. E o setor rural, Suelen, agricultura familiar, todo esse incentivo, vocês olham para o lado rural da cidade? Sem dúvida nenhuma, porque eles colocam muitas vezes a comida na nossa mesa, né? Como eu sempre digo. Então a gente passa pela manutenção das nossas estradas, passa pelo incentivo, pela valorização do agronegócio. Nós temos hoje um setor em Bauru de agronegócio extremamente interessante, principalmente agronegócio familiar. Então não é o tipo de pasta que será esquecida no meu governo, porque muitas vezes se passa isso, se fala muito dos problemas da cidade e se esquece de quem leva o alimento para a nossa mesa muitas vezes. Então, o que a gente vai fazer é aproximar essas pessoas e fazer essas correções necessárias nas nossas estradas rurais, dar uma atenção especial, valorização e tornar isso dentro do nosso calendário, por exemplo. Hoje se faz muita campanha nas feiras, né? Bauru se concentra nas feiras. Quantos produtores rurais que estão ali, quantas pessoas do agronegócio estão sempre presentes. Então a gente tem que fazer o quê? Valorizar esse pessoal, ter espaço do diálogo e ter alguém que vai ter esse olhar para esse setor também. Então, candidata, no seu plano de governo está colocado aqui algumas questões para as chamadas minorias, né? Mulheres, a implantação, o funcionamento de uma delegacia da mulher 24 horas, o que depende, claro, do Estado. Exato, e o que eu proponho é buscar isso, quando eu digo exatamente, buscar isso porque há uma grande necessidade. As políticas também para pessoas negras, né? Inclusive amanhã, né? O Dia da Consciência Negra. Sim, é uma data importante. Não sei se no seu governo isso vai se tornar um feriado ou vai ter ações afirmativas também para LGBTs. Como é que vai funcionar tudo isso no seu governo? Vai funcionar da melhor forma possível em termos de se governar para todo mundo. Então, quando eu proponho a questão da delegacia da mulher, foram pontos que muitas mulheres me trouxeram como uma grande necessidade que nós temos hoje. Com relação às minorias, terão sempre espaço, sempre a assistência básica, sempre a atenção especial. Sempre a atenção necessária. Então, o que eu garanto é o meu olhar como um todo para a população, o meu olhar para todas as pessoas. É lógico que isso representa para muitas pessoas, para muitas pessoas como eu, né? Estou falando de uma mulher de 32 anos, negra, então lógico que isso traz uma representatividade e isso é muito bom. Eu fico muito feliz, mas eu sempre pontuo, não estou aqui porque eu sou mulher. Eu estou aqui porque eu sou uma mulher que tem capacidade para governar uma cidade como Bauru. Suelen, dissecando um pouco mais seu plano de governo, a gente chega agora na segurança pública, segurança patrimonial. A senhora fala, inclusive, na criação de uma guarda patrimonial. Hoje, por exemplo, vigilantes contratados para zelar, por exemplo, as escolas municipais, nada podem fazer, por exemplo, no avanço de roubo, de vandalismo, depredação nesses espaços, né? Essa vigilância patrimonial, ela vai trabalhar de que forma? Com vigilantes armados? Vai se criar uma guarda civil municipal? A senhora pensa essa parte mais ostensiva de cuidado com o município, criando uma guarda armada, por exemplo, uma guarda civil, para complementar o trabalho das polícias militar e civil? A gente pode ir por 2 pontos. Quando eu falo de propor isso. A gente vai fazer um estudo para viabilizar a guarda patrimonial, que vai zelar pelo nosso patrimônio. Hoje nós temos situações em Bauru de escolas, de praças, de locais em que não se tem um zelo. Eu posso passar 3, 4 vezes, posso abrir uma licitação para fazer uma revitalização da Praça Rui Barbosa a cada 3, 4 anos. Porque a gente tem que fazer correções todos os anos por conta de depredação, por conta de tudo isso. Então, a gente vai fazer um estudo justamente para viabilizar dentro do nosso orçamento, realocar o nosso orçamento para que a gente tenha as pessoas específicas para pontuar este problema. Ampliar a atividade delegada por uma questão de segurança. Eu acredito muito na parceria importantíssima entre Polícia Civil e Polícia Militar. Então, o nosso diálogo será sempre muito presente com todos eles que zelam pela nossa segurança. São 3 pontos que serão viabilizados, em que a gente pode deixar a cidade um pouco mais segura. Já existe um projeto de monitoramento, eu quero que isso seja real,
efetivo que saia do papel, porque eu sei o quanto isso pode ser benefício para a cidade em parceria com a Polícia Militar. Então, o que a gente vai fazer é colocar para andar, porque ele já existe, já tem processo de licitação, inclusive. Então, o que a gente vai fazer é aproveitar para que isso realmente seja uma realidade em Bauru. Então, temos um orçamento muito justo, como eu falo, não vai implantar coisas, mas dá para a gente rever os nossos direcionamentos para a gente possibilitar isso. Candidata, da minha parte aqui uma última questão importante, a gente até tratou bastante desse assunto no primeiro turno com a senhora, com os demais candidatos, porque é um assunto que vem nos últimos anos perturbando a população, que é a questão da Coab, né? Os desvios que aconteceram, as irregularidades. E em quanto tempo a senhora acredita que é possível fechar a Coab, encerrar as atividades e assumir essa dívida, né? De que forma? E também a Endurbe. Em quanto tempo a gente pode ter uma Endurbe mais saneada, prestando os serviços essenciais que ela presta para a população, mas ao mesmo tempo com um equilíbrio financeiro? Pegando um pouquinho carona na pergunta do Tiago, a senhora pensa em fechar alguma secretaria, remanejar servidor, também nessa forma de pensamento? Bom, respondendo a sua pergunta, depois voltando para a do Tiago aqui. Não pretendo, não é uma pretensão nesse momento. Quando eu falo de enxugar gastos, é a gente evitar erros para a gente gastar mais do que precisa. Né? É lógico que estando lá, eu quero o apoio dos funcionários públicos, quero deixar isso muito claro para todos eles. Eu fui uma das que propôs desde o primeiro momento de campanha a proximidade com o funcionário público, a conversa desde nos corredores em todos os setores da prefeitura, porque a gente precisa trabalhar juntos, em parceria, e eles são extremamente importantes para isso. O que a gente vai fazer, e cogito sim, é enxugar os nossos gastos, para que a gente consiga encontrar o equilíbrio nas contas da prefeitura. Então, lógico que a gente vai fazer uma análise muito acirrada e um compromisso que eu fiz com todo mundo que me acompanha, com você que me acompanha nas lives, com você que vai me acompanhar de agora em diante. Eu quero pessoas competentes nas secretarias e técnicas. Eu não quero cabide de emprego dentro do meu governo. Então, eu quero pessoas que vão saber exatamente como solucionar. Se eu me reúno com um secretário do meio ambiente, ele vem junto comigo pontuando as correções que a gente precisa fazer, porque ele entende do assunto. Então, a gente vai trabalhar muito em parceria com isso. Então, enxugar gastos para evitar que a gente enche mais a máquina pública, que é o que não pode acontecer e nós nem podemos legalmente fazer isso. Agora, com relação à Coab, eu já vinha falado e repito para vocês, é uma vergonha o que a gente vivencia, mas está nas mãos da polícia, do Ministério Público, isso que é o mais importante de tudo. O que a gente tem que evitar é que isso aconteça em outros setores públicos. A Coab, os contratos são finalizados aos poucos, então ela vai por si, né, se extinguindo ao longo dos anos. Então, assim, o nosso papel ali é lógico, cumprir aquilo que for estabelecido. Então, a Coab é muito mais uma questão moral que não pode acontecer em outros lugares. Não se pode viver o que é público da forma com que se viu. A gente não pode mais ser má notícia por conta disso. Com relação à Endurbe, a gente vai trabalhar com gente extremamente qualificada, que vai estar do lado do funcionário. Nós temos equipamentos hoje sucateados no departamento, as pessoas reclamam das condições de trabalho mínimas. O que a gente vai fazer é trabalhar com o que nós temos. Eu não estou para destruir, eu estou para trabalhar com o que nós temos nas mãos, para que o serviço chegue para a população da melhor forma possível, que são essas correções que eu vou fazer. Candidata, infelizmente nós não temos mais tempo, então 30 segundos, por favor, para suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez e pedir o seu voto de confiança. Nós chegamos até aqui juntos, mais de 57 mil pessoas entenderam que não existe proposta melhor do que você caminhar pela cidade, você fazer pelo município. Eu sei do que estou fazendo, sei que vou dar conta do Ricardo, sei que vou ter um corpo técnico à altura e eu garanto a vocês. Eu peço o seu voto de confiança. Vote 51, porque a gente tem tudo para mudar Bauru. Não dá para fazer diferente com os mesmos. E eu estou aqui pronta, com muita coragem, para vencer o que for necessário. Vou doar 4 anos da minha vida inteiramente para mudar a história de Bauru. E eu peço essa oportunidade a vocês, então vote 51. Muito obrigado, Suelen. Eu que agradeço. Boa sorte. Finalizamos aqui a primeira entrevista do segundo turno dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Lembrando que o nosso próximo entrevistado é o Dr. Raul Gonçalves Paula, na segunda-feira,
às 7h10 da manhã, aqui na 96 FM, com transmissão ao vivo pelo rádio e também pelas nossas redes sociais. E aproveito para convidar você, ouvinte e internauta, para que quarta-feira esteja conosco às 8 horas da manhã no debate 8 da noite, né, Ricardo? ou melhor, 8 da manhã, 8 da noite, exatamente, bem lembrado, viu, Thiago? 8 horas da noite na quarta-feira, entrevista com, ou melhor, o debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru, Suelen Rosim, Raul Gonçalves Paula. 8 horas da noite, quarta-feira, você está convidado. Obrigado e até segunda, na segunda entrevista com agora o Raul às 7h10 da manhã. Tchau, tchau.